para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Kilmiaki. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão, presente. Vereador Edson Santos, na primeira secretaria. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende. Presente. Presente. Vereador Pedro Idec Comura na presidência. Vereador Périx Bauabi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Quatorze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. Quatorze dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de presente sessão. Papéis independentes de deliberação. Atas das sessões ordinárias de 3/10/2017 a 31/10/2017. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença dos vereadores Cuco Pereira, Dr. Périx Bauabi, vereador Otto Rezende, Rodrigo Valverde. vereador Rodrigo Valverde, Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 53/2018 institui o Dia Municipal de Doar no âmbito do município de Mogi das Cruzes, de autoria dos vereadores Caio Cunha e Edson Santos. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 53/2018, de autoria dos vereadores Caio Cunha e Edson dos Santos, que institui o Dia Municipal de Doar no âmbito do município de Mogi das Cruzes. Pela ordem, senhor presidente. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Solicito ao primeiro secretário que anota a presença do vereador Chico Bezerra. Tchau. Não, então. Não. Que é projeto? É projeto. Não, Pedro, eu tinha dado, pô. Por que agora tem que ser através de lei? Dois? Ele está fazendo um projeto aí para doar. Projeto de lei número 54/2018 dispõe sobre a redução do valor da tarifa do serviço de transporte coletivo municipal em caso de diminuição dos valores do óleo diesel ou de outro combustível utilizado pela frota de ônibus do município de Mogi das Cruzes. Autoria do vereador Jorge Rodrigo Valverde. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação
o projeto de lei número 54/2018, de autoria do vereador Rodrigo Valverde, que dispõe sobre a redução do valor da tarifa de serviço de transporte coletivo municipal em caso de diminuição dos valores do óleo diesel e de outro combustível utilizado pela frota de ônibus no município de Mogi das Cruzes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, todos aqui presentes. Senhor presidente, a gente sabe que boa parte do valor da tarifa do transporte público é transporte público, mas o povo paga. Boa parte do preço da tarifa é por conta do óleo diesel. E esse caos todo que nós estamos passando nos últimos 10 dias, que a luta é justamente para baixar o valor do diesel. Uma vez baixando o valor do diesel, que o presidente Michel Temer já garantiu, era importante o mogiano pagar menos tarifa também, tendo em vista que o valor do diesel lá em cima, ele paga esse valor, o diesel baixando, nada mais justo que baixar a tarifa para a população. Então peço que o plenário delibere aí para a gente discutir esse projeto, senhor presidente. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Protásio Nogueira. Eu acho que tudo tem que ser condizente com a estação que estamos vivendo. O movimento foi, de fato, para abaixar o preço do óleo diesel, sim, que esse país é movido sobre rodas de caminhões, movido a motores a diesel. Também o ferroviário, são todas locomotivas eletrodiesel. Só que houve o inverso nesse movimento. Óleo diesel que se pagava aí R$ 3,20, quem está querendo abastecer agora está pagando R$ 3,40, R$ 3,60, R$ 3,80. Houve o inverso. Eu acredito que se acontecer, que falar honestamente, da minha parte eu não acredito, que venha ter essa baixa no litro do óleo diesel, de 43 ou 46 centavos, como foi dito aí, como foi falado e propalado, o que eu não acredito, porque no preço que estava antes da greve, o óleo diesel deverá vir aí então por um preço de R$ 2,60, R$ 2,80, seria mais ou menos isso. Se o óleo diesel vier a esse preço, e acredito que podemos até nós fazer um movimento aqui para se baixar, não a passagem do ônibus em Mogi das Cruzes, mas em todo o estado de São Paulo, em todas as cidades que tem transporte coletivo, que é cobrada a passagem. Mas eu acho que é botar o carro na frente dos bois. Vamos aguardar, porque do que aconteceu com esse movimento, que era legítimo, para que houvesse uma queda de impostos, para que barateasse o óleo diesel, de fato, houve o inverso, aumentou-se tudo. Aumentou, que está sabido aí, o quilo da batata que era 3 foi para 10, para 8, o quilo da cebola, o quilo do frango que estava aí a 2,89, já está custando R$5, e daí por fora. E o pior de tudo, perdemos a cadeia de abastecimento. O que eu acredito que, no mínimo em 30, 60 dias, não voltará ainda ao que era. Não voltará ao que era. Tomara, de fato, vereador Rodrigo, que aconteça isso, que o óleo diesel venha aí para R$ 2,60, R$ 2,80, que seria sem esses 46 centavos. Tomara, mas eu não quero ser pessimista, mas não estou acreditando que venha, não. Peço a palavra para a manifestação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu quero me manifestar totalmente contra até a propositura desse projeto. Isso é ser, primeiro, oportunista, senhor presidente. Falar de uma situação dessa, nesse momento, senhor presidente, é, no mínimo, brincar de ser representante da população. Desculpa. Senhor presidente, primeiro, a tarifa de ônibus não é calculada desse jeito. Nós estamos há 18 meses, senhor presidente, e o tamanho dos esforços que foram feitos para se manter o período. O diesel subiu. Senhor presidente, usar isso aí como desculpa, senhor presidente, só para fazer um fato político, é ofender essa casa.
Então, senhor presidente, nem para não criar expectativa, quero me manifestar e quero pedir aos colegas, senhor presidente, que se manifestem totalmente contrário pela flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade, momento que não se... Eu não vou nem me alongar demais, senhor presidente. Então, deixar claro minha manifestação para que nem, entendeu, seja considerado objeto de deliberação. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Evaristo. Senhor presidente, eu quero seguir nessa linha, até porque é demagógico. Nós vivemos um momento em que o transporte rodoviário ele briga para o país, para baixar o óleo diesel, para conseguir se manter em pé, nós falarmos demagogicamente em baixar tarifa de ônibus por causa da redução de preço de óleo diesel, que nós sabemos que o governo conseguiu segurar, vai segurar por 60 dias e depois terá reajustes normais da Petrobras. Então seria um projeto inócuo e então eu queria me posicionar contrário também a esta propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Quero O vereador Cuco. fazer uma colocação. Ontem eu tive visitando alguns postos de combustível pela cidade, senhores vereadores. E, de fato, o projeto seria um desejo de toda a casa, não só do Rodrigo Valverde, né? A essência em si é tudo que a gente quer. Mas, conversando com alguns proprietários, o governo Michel Temer já anunciou a redução de 46 centavos. Só que só vai chegar para o empresário, Rodrigo Valverde, no máximo, a redução de 16 centavos. Se chegar. E, como bem essa casa sabe, essa redução será somente por 60 dias. Então, até tramitar o projeto, creio que o diesel já subiu novamente. Então, acho que a essência é boa, esse é o desejo dessa casa, mas eu acredito que vai ser inviável essa lei. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, este projeto de lei, ele tem o condão de novamente colocar a população contra a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. É a Câmara que não quer reduzir o preço da passagem do ônibus. Em primeiro lugar, a competência pela tarifa, vereador, não é nossa. A competência é do prefeito municipal. Existe uma licitação e ele tem que cumprir o que determina, né, as condições que a empresa ganhou essa licitação. O artigo 1º fala: fique estabelecida a redução do valor da tarifa do serviço. A Câmara não tem competência para isso. Então nós temos que deixar bem claro para a população que está em casa: isso é pura demagogia. Nós estamos passando por uma situação difícil e tem gente que ainda não entende e quer brincar com a situação. Vereador Valverde, com todo respeito, Vossa Excelência quer jogar a população contra a Câmara Municipal. A Câmara não está aqui para brincadeira. O papel aceita tudo, mas nós não podemos aceitar e nem devemos. Primeiro que a competência não é nossa. Agora, vamos fazer um trabalho, se houver a redução junto ao prefeito, lógico, é desejo de todos nós. Quem não quer que a tarifa de ônibus fosse R$1 aqui em Mogi das Cruzes? Todos nós queremos. Mas, infelizmente, não é assim. Agora, a Câmara rejeita, a Câmara quer o aumento da passagem do ônibus. Meu Deus do céu, nós estamos trabalhando nessa Câmara com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade, e recebemos um projeto de lei. Até tramitar pelas comissões já acabou o prazo, que disse o vereador Diegão. E o que nós vamos fazer? Não, a Câmara deveria ter aprovado isso imediatamente. A competência não é da Câmara. Só que existe uma licitação. Quem ganhou a licitação tem que ser cumprido as determinações dessa licitação. Agora, há a possibilidade do prefeito reduzir, diz isso na licitação, lá nos termos da licitação, ótimo, a Câmara vai trabalhar para isso, mas não através de um projeto de lei, prevendo
Mãe de Ná, né? Prevendo o que pode acontecer. É a mãe de Ná. Não é assim, não. Meu Deus do céu, a Câmara merece respeito. Isso me irrita. Isso me irrita. Nós queremos trabalhar aqui e trabalhamos com muita seriedade. Agora, não joguem a população de Mogi das Cruzes, essa população sofrida, com tantos e tantos problemas na prefeitura, para que a gente ajude o prefeito a resolvermos. E ainda vem agora uma brincadeira de um projeto de lei. Companheiros, eu peço a vocês que nem considerem objeto de deliberação uma propositura desta, porque não é da competência do Poder Legislativo. A palavra do vereador Chico Bezerra. Serei bastante rápido, presidente. Senhoras vereadoras, vereadora Fernanda, os vereadores. Realmente eu acho bastante demagógica a propositura do vereador Valverde. Até porque o vereador Cuco estava falando, e hoje eu estava vendo o cálculo de que se chegar a esse valor de 0,46%, você tem que mexer com Confins, você tem que mexer com o CID. E o CID, ele mexe, inclusive, no município, porque é um dinheiro que vem para o município também. Então, o cálculo é muito, sabe, é um cálculo que tem que ser feito com muito carinho pela parte econômica, para poder chegar a essa conclusão. E não simplesmente chegar aqui através de um projeto de lei demagógico, para poder mostrar para a população nas redes sociais que ele está pedindo o preço da passagem de ônibus mais barato, porque vai baixar o preço do combustível por 60 dias. Então, se quer fazer isso, faz uma indicação para o prefeito municipal, solicitando que seja feito um estudo na Prefeitura de Mogi das Cruzes, com os técnicos, que em virtude de ter havido a diminuição do combustível, se não poderia ser feito um estudo na Prefeitura de Mogi das Cruzes, no sentido de haver abaixar a tarifa do ônibus em Mogi das Cruzes, e não fazer um projeto de lei. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Nunca vi, com quase 35 anos de vida pública, eu nunca vi isso. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Se a gente aceitar isso aqui, nós estamos sendo um burro. Entendeu? Porque nós não podemos aceitar, não é porque o Valverde acha que tem que mostrar tudo que ele acha que tem que ser feito, e nós aceitarmos o que ele acha que tem que ser feito. Então nós não podemos de maneira nenhuma. Nós também fomos eleitos pela população dessa cidade. E nós representamos o povo de Mogi das Cruzes. Eu não quero ser desmoralizado através de projetos de lei votados nessa casa, simplesmente porque acham que tem que fazer isso e fazer aquilo ao bel prazer. Então nós não podemos aceitar. Peço aos colegas, se porventura, agora, para não deixar nem tramitar esse projeto de lei. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador Otto Rezende. Presidente, é um projeto inócuo, é um projeto que vem, na minha concepção, ofender essa casa. Nós temos a ideia que moramos num país democrático e que cada um tenha o seu perfil e cada um possa dizer e tenha a liberdade de pensar como quer. O Valverde tem toda a liberdade, mas quando ele traz para casa um absurdo desse, trazendo uma proposição dessa, um projeto de lei, onde nós estamos vivenciando hoje um estado de greve no Brasil inteiro, onde as pessoas estão brigando umas com outras para colocar gasolina, porque está faltando gasolina. O senhor Valverde já trouxe para essa casa algumas coisas polêmicas, tem trazido problemas para uma Câmara Municipal que tem tido o trabalho de trazer a população para junto conosco, para conversarmos com ela, para saber o que a população quer, o que a população deseja. Essa casa aqui tem crescido com a população de Mogi das Cruzes, porque tem recebido ela e a população tem nos recebido. Fazer um projeto de lei desse é ofender a mim, talvez aqui a maioria dos outros vereadores. Todo mundo, todos nós, toda a população quer pagar uma passagem de ônibus mais em conta, mais barata, mas trazer hoje isso aqui é trazer problema para casa e trazer problema
para criar uma expectativa à população, uma expectativa que não existe. A Petrobras está com o preço de diesel de gasolina aberto mundialmente, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui 30, 60 dias. Um projeto de lei desse é para desmoralizar a casa. Eu vou falar aqui depois pessoalmente com o Rodrigo Valverde, é meu amigo pessoal, mas isso aqui está tornando corriqueiro dia a dia e está tornando a casa cada vez mais fraca, porque a gente fica aqui discutindo 10, 15, 20, 2 horas, problemas que ele traz para casa, problemas que inventa na cabeça dele e traz para casa. Obrigado, presidente. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Eu acho, sinceramente, que o Rodrigo Valverde ele teve uma boa intenção. Né? Eu não tenho dúvida disso, Rodrigo Valverde. Né? Mas me fez lembrar, Rodrigo Valverde, no mandato passado, época que estavam tirando os cobradores, né, dos ônibus, eu e mais alguns vereadores, a gente bateu em cima disso, né, firmemente. A gente viu que não era possível, por conta da forma que o contrato ele tinha sido feito, e também por nós não termos força na questão trabalhista, a gente não conseguia, né, reverter isso. Então, eu tive um cuidado de fazer uma moção, porque tem um projeto até hoje em trâmite, né, que é do deputado Ney Vicentim, inclusive, né, do seu partido, que está desde 2003 parado lá na Câmara Federal para ser obrigatório a presença, né, de cobradores ou então, né, de um assessor do motorista. E aí, eu com todo o cuidado, né, que eu fiz, não sei se o vereador Marcos Furlan lembra, fiz uma moção, né, coisa e tal, e aí veio outro vereador da época, inclusive era do seu partido também, veio e colocou um projeto também, proibindo a prefeitura e as empresas de tirarem os cobradores. Ou seja, absolutamente inconstitucional, né? E se não bastasse isso, não bastasse, obviamente, a rejeição dessa casa, semana seguinte veio um pessoal do sindicato dos motoristas, dos rodoviários aqui, inclusive deu uma bafafá, porque ele veio jogando jornal em cada gabinete, xingando, né, todo mundo, e ainda tentou me agredir. Ou seja, eu que estava lutando pela causa dos caras, né, fui agredido por conta de um projeto de um outro vereador, mas aquele vereador estava com uma má intenção. Ele sabia, ele tinha sido avisado que aquilo era inconstitucional. Eu tenho certeza, vereador Rodrigo Valverde, que não é o seu caso, né? Mas obviamente que não tem cabimento no projeto, é um projeto inconstitucional. Peço ao vereador Rodrigo Valverde que possa encaminhar como indicação ao prefeito, porque tem total sentido o pedido que ele está fazendo, de acordo com a atual situação, né, do país em virtude dos combustíveis. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Farofa. Senhor presidente, eu vou seguir outra linha nesse momento, que tudo que acontece nesse país se fala que é culpa da classe política. Mas não podemos esquecer os oportunistas que tem, não só na nossa cidade, mas em todo o país. Como o vereador Protásio falou, do diesel hoje aumentou 30 centavos a mais. Eu pagava R$ 3,20, está pagando R$ 3,69. Uma gasolina que aumentou 30, 40 centavos. E aí você pega donos de postos de gasolina, num momento desse tão difícil para a sociedade, cobrando absurdo. Absurdo. Então, eu fico muito preocupado nesse país, que aponta político, a classe política, vereador Jean. Não, porque isso é culpa do político, é culpa disso. Mas a sociedade é formada por grandes oportunistas. Não estou falando todos, mas a maioria, vereador Emerson. Você sabe disso, você foi abastecer hoje, o álcool está um absurdo. E não teve aumento lá na refinaria. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente tem que ver isso aí. Realmente, os postos que estão cobrando, eu vou denunciar no PROCON, que isso é um absurdo, isso realmente é uma tremenda falta de caráter, entendeu? É um absurdo que estão fazendo com a população, não só a população de Mogi das Cruzes, é isso, é essa linha. Agora, são a maioria todos oportunistas. Oportunista. Era isso que eu queria deixar registrado aqui, vereador Jean. Essa palavra, senhor presidente. Vereador Jean Lopes. Senhor presidente. Senhor presidente, é lamentável nós,
colocarmos sequer para deliberar. Desculpa, meu amigo vereador Rodrigo Valverde. Sim, eu sou vereador, olha só. Só que nós temos que ter bom senso, nós temos que ter equilíbrio. Nós não podemos colocar gasolina onde tem fogo para aumentar cada vez mais a ira e a intolerância do povo. Existe uma certa confusão na sociedade brasileira, tão grande, vereador Chico Bezerra, tão grande, que aí as pessoas não sabem o que vão fazer. E nós, como lideranças da cidade, como políticos que somos, nós temos uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade, por exemplo, de informar a população o que é verdadeiro, quais são os fatos. E aqui, desculpa, podemos perder horas e horas a fio para falar, por exemplo, Rodrigo, vereador Rodrigo, sobre o governo Temer, na minha opinião é ilegítimo, para uns não é, mas para mim é, tá certo? Nós tínhamos uma política, por exemplo, da Petrobras, diferente dessa, é verdade, é fato. Nós somos autossuficientes, sim, do petróleo, somos sim, temos lá várias descobertas. Só que hoje não cabe, por exemplo, nós falarmos, por exemplo, sobre isso. Seria demagogia. Não podemos brincar com a população, vereador Cuco. Nós temos que ser sinceros e mostrar a realidade para as pessoas. Então esse parlamento tem responsabilidade, porque aqui ecoa no todo o Alto Tietê. É uma Câmara, por exemplo, responsável. Eu não estou falando aqui, por exemplo, do posicionamento de oposição, da questão de oposição ao governo, nada disso. Eu estou falando da realidade que nós estamos vivendo aqui nesse momento, que é um momento de crise, colocada, na minha opinião, por governos, vários governos no país. Agora a gente vinha aqui discutir uma coisa que já existe, Chico, já existe o contrato. E sem falar no oportunismo das pessoas, né? O Potassi falou aqui agora que aumentou. Era para ter 46% de diminuição, aumentou o óleo diesel. Olha só que confusão. Você chega nos postos de combustível, é isso. Onde é que está isso mesmo? Então não dá, a gente precisa ter cuidado, por exemplo, para a gente não incitar a população contra nós mesmos. Porque o outro fala, não, o outro falou que é possível fazer isso. Mas a gente tem que mostrar. Não dá, por conta disso. E a população também, o Cuco, vereador Cuco, ela não é boba, né? Ela vê, por exemplo, quem é que está realmente falando, quem é que realmente está trabalhando para a população, quem é realmente que está no dia a dia. Eu não estou falando que oposição ou situação, cada um tem sua opinião, mas nós temos que ter sinceridade no que nós estamos fazendo aqui. Ao apresentar projetos de lei, ainda mais quando mexer nessa questão de economia. Sem falar, vereador Rodrigo, você é estudante do direito, sabe que aí quando você vai falar, mexer na economia, mexer em contrato, uma coisa é mexer ali, podemos fazer rapidinho, resolver aqui politicamente entre nós. Agora não dá, por exemplo, para a gente chegar lá, prefeito, pode abaixar e mexer em tal contrato. Não há. O dono que assinou aquele contrato imediatamente vai interpelar a justiça. O meu direito está sendo vilipendiado. O meu direito está sendo tirado. E ele vai pegar e vai ganhar na justiça. Claro que nós queríamos que o imposto de renda não fosse 27%, que tire 30% do nosso salário. Claro que nós queríamos tudo isso. Claro que nós queríamos que o ICMS, para concluir, senhor presidente, para concluir, claro que nós não queríamos que fosse tão alto as taxas de imposto nesse Brasil, nesse país, que quem paga sempre a conta é o trabalhador. Mas, infelizmente, existe um sistema. Existe um sistema, estamos no Estado democrático de direito, em que a justiça ela tem que prevalecer. E aí nós temos que ter bom senso ao colocarmos, por exemplo, ideias ou propostas. É uma ideia que ele trouxe. Eu acho que, na minha opinião, vereador, nem levar para votação. Vamos conversar. Vossa Excelência apresentar como, diante da minha fala, retirar. Porque, do ponto de vista aqui, é mais uma marcação de lado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rodrigues Ferreira. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Senhora vereadora, boa tarde. A população nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Eu estou surpreso com a posição da casa, porque estou no segundo mandato e nunca vi, durante todo esse tempo, qualquer projeto de lei
apresentado para tramitar nas comissões, haver proposta de rejeição de pronto, o que é um direito regimental, porque ele é submetido à votação nesse momento. Mas toda essa argumentação aqui colocada, ela poderia ser colocada nas comissões de justiça. Primeiro, pelo jurídico da casa. Segundo, pela Comissão de Justiça e Redação. Terceiro, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Quarto, pela Comissão de Transporte. São comissões atinentes ao tema. Defesa do consumidor. Agora, por que rejeitar de pronto um projeto dessa natureza? Eu, particularmente, acho algo antidemocrático não permitir que uma ideia seja debatida nas comissões pertinentes. Portanto, eu quero aqui me manifestar que qualquer ideia ela possa ir adiante, tramitando pelos canais competentes da casa. Peço uma parte, vereador Duques. Não é permitido a parte, vereador. Não está em discussão? Para deliberação, não pode. Então, eu vejo como um absurdo, ao meu modo de ver, uma postura que vai contra as tradições dessa casa e que, no momento oportuno, cada vereador que compõe as comissões permanentes poderiam lá manifestar a sua opinião sobre o projeto, mas não ceifar o projeto no seu nascedouro, sem dar oportunidade para o debate nas comissões, nem tampouco na sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidente vai colocar de novo se considera que os vereadores que forem favoráveis que o processo seja aceito para deliberação, permaneça como se encontra. Os contrários, então, está rejeitado o projeto. Declaração de voto, senhor presidente. Aonde está a vedação no regimento interno? É uma votação que a gente fez, a gente não vai declarar como que a gente se posicionou? Aonde que está a vedação? Se consulta o projeto de deliberação ou não, se aceita ou não. Então, não aí aceito. a gente votou. Sim. Alguns votaram favoráveis, outros votaram contrários. Aí não pode declarar voto, acho, no regimento interno não Se não for veda. rejeitado, No regimento interno não tem vedação. solicita ao primeiro secretário que anote as presenças dos vereadores Caio Cunha, Fernanda Moreno, Cláudio Miaki, Marcos Furlan e Emerson Ronque. Projeto de resolução número 7 de 2018 dispõe sobre a nova redação do artigo 210 da resolução número 5 de 23 de abril de 2001 do regimento interno. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 7/2018 de autoria de todos os senhores vereadores, que dispõe sobre nova redação do artigo 210 da resolução número 5 de 23 de abril de 2001, que é o nosso regimento interno. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação e encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para a Comissão de Justiça. Requerimento número 90 de 2018, colando o plenário, requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a justificativa da minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 23 de maio do corrente ano, pelo fato de estar em compromisso no Ministério do Esporte, Brasília, Distrito Federal, em reunião com o excelentíssimo senhor Leandro Cruz, ministro do Esporte,
juntamente com os vereadores Jean Carlos Soares Lopes e Marcos Furlan, tratando da liberação de verbas voltadas ao esporte e lazer no município de Mogi das Cruzes. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 29 de maio de 2018, vereador Mauro Araújo. Coloco em discussão o requerimento número 90/2018, de autoria do vereador Mauro Araújo, justificando a ausência da sessão ordinária do dia 23 de maio do corrente ano, pelo fato de estar em compromisso no Ministério do Esporte em Brasília. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 91/2018, egrégio plenário, considerando que a Praça Buraco do Bidu, localizada entre as ruas Presidente João Goulart e a Avenida Pedro Batani, bairro do Jardim Camila, Mogi das Cruzes, é um espaço público de uso comum e que possibilita atividades coletivas, convívio e trocas entre grupos. Considerando a regularização do espaço público, possibilitará ao município a ampliação de seu patrimônio imobiliário, o uso e desenvolvimento de atividades coletivas com convívio e trocas entre grupos que compõem a sociedade. Pelos motivos acima expostos, requeiro à mesa diretiva, após obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, para que oficie o excelentíssimo senhor Marcos Vinícius de Almeida de Mello, prefeito do município de Mogi das Cruzes, para que informe esta Casa de Leis: a. Quais impasses para a regularização da área? B. Qual custo para essa regularização? Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 30 de maio de 2018, vereador Jorge Rodrigo Valverde. Coloco em discussão o requerimento número 91/2018, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor da propositura, vereador Rodrigo Valverde. Agora eu posso falar sobre esse requerimento, né? Que já aproveito a oportunidade aqui, segundo o secretário, doutor Paulo, já para me inscrever em expediente. Esse requerimento, senhores colegas vereadores, eu consegui uma emenda na área de esportes com o deputado federal Vicente Cândido, uma conversa que eu tive com o chefe de gabinete dele, Maurici, e destinou R$347 mil, que conversei com o secretário de Esporte Nilo, né, secretário de Planejamento também, para destinar para o buraco do Bidu do Jardim Camila. E relatou, entraram em contato com o Ministério do Esporte, tudo. Depois travou a emenda porque está irregular a documentação do buraco do Bidu, que é uma área pública, municipal. E eu tentei levantar informalmente, não tenho o mesmo sucesso que outros colegas aqui, não tive êxito, então estou apresentando esse requerimento de informação. Espero que o plenário seja sensível, não acha que a gente é populista, oportunista, demagogo, e é um projeto importante para a cidade. Acabamos de perder 347 mil, peço para que o plenário seja sensível e aprove esse requerimento, que não tem nada demais, não prejudica o prefeito, não arranha a popularidade do prefeito, não fala mal do prefeito. É só uma informação necessária para a gente regularizar uma área que está irregular na cidade. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Que presidente? Farofa. Com a palavra, vereador Farofa. O vereador Rodrigo Valverde, é até louvável. Há um tempo atrás também, eu acho que o vereador Edson e alguns outros vereadores também já pediam melhoria ali, estive reunido com o prefeito ali para o buraco do Bidu, né? Que era uma academia de terceira idade, a reforma daquele campo também de tamanha importância ali para o Jardim Camila. E aí é louvável você, a Vossa Excelência, fazer a indicação dessa emenda, né? Mas o prefeito Marcos Mello ficou, né, o Edson, compromisso ali de alguns projetos dele de contemplar o buraco do Bidu ali com a academia de terceira idade, toda a reforma ali do campo também, ali do Jardim Camila também. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cuco Pereira. Aqui em Mogi nós já temos o buraco do Padre, o buraco do Bertaioli, agora estamos conhecendo o buraco do Bidu, né? Mas este local que o vereador está requerendo informações, parece que é uma praça chamada Benedito Evilásio de Freitas, um soldado constitucionalista, né? Faleceu, a questão acho que de uns 2 ou 3 meses. Ele era avô do Miltinho, que trabalha
lá nos serviços urbanos. É uma praça que tem 10 mil e poucos metros quadrados, né? E, segundo a gente tem conhecimento da Prefeitura Municipal, ela já se encontra em nome da Prefeitura, né? Mas vou votar favoravelmente a esse requerimento, até para saber se há algum outro documento que ainda está faltando para dar por encerrado esse caso, ser definitivamente da Prefeitura Municipal, porque realmente é um local que interessa, né, revitalizar para o bem dos moradores e daquelas pessoas que lá comparecem. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 92, 2018. Requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada na data de 8 de maio, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do nosso município, tratando de assuntos de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 28 de maio de 2018, vereador Carlos Evaristo da Silva. Coloco em discussão o requerimento número 92/2018, de autoria do vereador Carlos Evaristo da Silva. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações número 445 a 455 de 2018. Coloco em discussão as indicações de número 445/2018 a 455/2018, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas. Estão aprovadas as indicações de número 445/2018 a 455/2018, de autoria dos senhores vereadores. Não existem mais papéis para o expediente, senhor presidente. Não havendo mais papéis para o expediente, concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar em expediente, vereador Iduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez, senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde, a imprensa. Senhor presidente, eu me justifiquei nessa tribuna para a população, para os meus colegas de plenário, que faria uma viagem de 8 dias pela Suécia e pela Finlândia, porque continuo vinculado aos trabalhadores do setor de papel e celulose, e o Brasil hoje é o segundo produtor mundial de celulose de eucalipto, celulose de fibra curta, e só estando atrás dos Estados Unidos, 20 milhões de toneladas de celulose por ano. E nessa atividade lá em Estocolmo, e depois algumas reuniões em Helsinki, nós pudemos discutir como está o setor de papel e celulose no mundo e o seu futuro. Foi muito proveitoso. Posteriormente eu vou fazer uma publicação para as redes sociais. Mas todo esse tempo lá eu fiquei muito angustiado, e não poderia deixar hoje de abordar essa crise brasileira, que é a crise de todos nós, de Mogi, de Suzano, de toda a região do estado de São Paulo e do Brasil. Inclusive, continuo estarrecido, porque o presidente da Petrobras anunciou hoje mais um aumento na gasolina, de 0,74%. O estupim
dessa crise foi o preço do diesel. Foi o preço do diesel. De uma política desastrada, de um governo ilegítimo. E eu pensava que era só discurso aqui no Brasil. Lá fora, a imprensa internacional sabe que esse governo é um governo ilegítimo e sem representatividade, fruto de um golpe jurídico, midiático e parlamentar. Não é só aqui não, lá fora. Eu pude constatar isso nesses dias que estive lá. Agora, essa política para o mercado financeiro, essa política para a Bolsa de Nova York, essa política para os bancos, que uma estatal de petróleo, ela tem que produzir petróleo em grande quantidade suficiente e a preço barato para a população do seu país, para o mercado interno. Petróleo que vai exportar, que siga os moldes do mercado, que siga os moldes da commodity que é o petróleo. Agora a Petrobras, ela tem uma função fundamental, como tem o BNDES, como tem o Banco do Brasil, como tem a Caixa Econômica Federal, que é proporcionar o progresso e preços baixos no Brasil, porque atrás de um aumento de petróleo, aumenta tudo, como o vereador Rodrigo Valverde mesmo disse. Aumenta a passagem de ônibus, o preço do arroz, do feijão, do tomate, da batata. Então como é que pode uma empresa pública ter uma política de preço a partir do mercado internacional, sem se preocupar que o salário do brasileiro não segue a política do mercado internacional? Então como é que pode reajustar a gasolina, como está sendo reajustada para a Europa, para os Estados Unidos ou para a China? Então a empresa que tem como objetivo, gerida pelo parente, tem como objetivo proporcionar lucros para os acionistas da Petrobras e fazer a empresa atrativa para a privatização. Não está se preocupando com a política de preço no Brasil, a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E aí nós mostramos que a política desenvolvida pelos governos do presidente Dilma, presidente Lula estavam corretos. Mantinham a inflação baixa e proporcionava qualidade de vida para o povo brasileiro. Hoje, você não vê um posto de gasolina em Mogi que tem gasolina, que não tem uma fila de pelo menos 1 quilômetro. Filas gigantescas para pagar, inclusive, preço abusivo em alguns postos de gasolina. Política desastrada de um governo ilegítimo, um governo fraco. Ele não consegue sequer negociar com os caminhoneiros e com outros que estão fazendo movimento. Não consegue porque ninguém acredita mais nesse governo, como nunca acreditou. Porque é um governo ilegítimo, chegou ao poder através de um golpe. Como eu disse, um golpe proporcionado pela grande mídia que insuflou a massa, deu uma cara de legitimidade, um judiciário e um Congresso. Por isso esse governo não tem força nenhuma para continuar gerindo o Brasil. Fez a reforma trabalhista, disse que era para gerar emprego, o desemprego aumentou. Fez essa política desastrosa com a Petrobras, parou o Brasil. E outras políticas desastrosas que vem tentando implementar, como a privatização da Petrobras, acabar com o direito à aposentadoria no Brasil, a entrega da Amazônia, a entrega do nosso subsolo. Portanto, um governo sob encomenda para entregar o Brasil. Agora eu quero aproveitar, eu que lutei muitos anos no movimento sindical e continuo lutando, agora bem menos por causa do parlamento, da minha função como vereador, sempre apoiei todas as lutas das categorias profissionais. E os caminhoneiros têm o legítimo direito de lutar.
Tem o legítimo direito de lutar, porque tirado o desgaste dos pneus, do pagamento dos pedágios, do caminhão, não sobra nada como salário. Tem o legítimo direito. Agora, eu peço que façam a reflexão e procurem, pelo menos, ler a história do Brasil. O que foi o golpe militar de 64. Mal sabe aqueles que tremulam uma bandeirinha ou uma faixa, falando em intervenção militar, mal sabe que primeiro seriam eles, nesse momento, a ir para o paredão e serem fuzilados ou morrerem nos porões de uma prisão militar. Como ficou claro que a CIA que veio divulgar que o Médici e o Geisel matou quase 200 militantes brasileiros durante a ditadura militar. Então não sabem, talvez por ignorância e alguns por má fé, o que significa uma ditadura militar, o que significa as prisões de tortura, o que significa os filhos órfãos que morreram, os seus pais, nas prisões do regime militar. Mal sabe, talvez por ignorância ou má fé, como eu disse, porque se soubessem, jamais iriam proferir essa frase. Esta Câmara Municipal talvez não estaria funcionando, como o AI-5 fez com o Congresso Nacional Brasileiro, o ato institucional número 5. Então, mal sabem o que significa uma ditadura militar, mal sabem o que significa o exército no poder, porque eles não foram moldados, nem tampouco legitimados para governar, mas para a segurança nacional, preservar o Brasil de qualquer tipo de atentado internacional e não na questão interna. Pois não, vereador Protásio? Eu só queria comungar com a sua fala aí. Eu fiz uma viagem de 1.000 quilômetros esse final de semana, fui a São José do Rio Preto e voltei no domingo. Passei por 4 lugares de manifestação de caminhoneiros. Uma delas tinha quase 15 quilômetros de caminhões parados. E em todos esses lugares, vereador Eduígues, as faixas que mais tinham, e escrito em para-brisas dos veículos parados, dos caminhões, era intervenção militar já. Tomara que seja ignorância, porque eu também, na minha juventude, eu vivi em regime militar. Mas o que mais tinha, e o que mais se lia, era intervenção militar já. Então, os caminhoneiros foram muito mal, sabe, como é que fala, tem a palavra agora, mas instruído nesse manifesto que eles fizeram. E olha, foi uma viagem de 550 quilômetros para ir, 550 para voltar. 4 intervenções. Obrigado aí. Lamentável, vereador Protásio, porque não leram a história. Não sabem o que aconteceu no Chile, não sabem o que aconteceu na Argentina, não sabem o que aconteceu no Paraguai e muito menos no Brasil. Não conhecem a história de Vladimir Herzog, não conhecem a história de muitos que lutaram pela democracia, de Frei Tito, que foram Geraldo Vandré e muitos outros, das dezenas que morreram porque resolveram levantar a cabeça, queriam democracia. Não sabem a história do Congresso Nacional Brasileiro, do AI-5, não sabem a história de Rubens Paiva, deputado federal, morto pela ditadura, não conhecem a história, porque nem a corrupção poderia ser investigada no regime militar, porque eles não permitiam, que no lugar da notícia, os jornais eram obrigados a colocar uma receita de bolo. Então a ignorância, fugiram da escola, não leram os livros de história, não sabem o que é o regime militar, não sabem o que é a ditadura militar, porque se soubessem, jamais iriam colocar essas frases. Se soubessem, jamais iriam colocar essas frases. E nós, da vida política, que somos eleitos pelo voto democrático, esta casa também tem a obrigação de zelar pela democracia, porque é o maior bem que nós temos. Porque nem nós, vereadores, poderíamos estar aqui discutindo o preço do diesel, porque os militares não iriam permitir. Portanto, apoio qualquer luta reivindicatória, apoio qualquer luta, como apoiei, mesmo fora do Brasil, em atividade, postei um vídeo nas redes sociais, dando meu apoio e condenando qualquer tipo de
defesa da ditadura, da volta do regime militar no Brasil. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Fica aqui a nossa justificativa desse período fora, a nossa manifestação de apoio a essa luta, e continuaremos apoiando qualquer luta que visa organizar as pessoas e melhorar a qualidade de vida. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Jean Lopes. E solicito o vereador Senhor presidente, Edson dos Santos que assuma a presidência. senhor presidente, senhores vereadores, a minha fala nesta tarde queria falar aqui, mas acho que é um assunto importante, diz respeito a cada um de nós cidadãos, que na tarde de ontem foi aprovada a Lei de Proteção aos Dados Pessoais, vereador Dr. Péricles. Nós vimos recentemente o dono da Facebook sendo indagado, sendo interpelado judicialmente, porque os dados das pessoas que utilizam do Facebook, e foi divulgado sem a permissão, sem autorização do cidadão. E esse projeto de lei que a Câmara aprova é uma coisa nova, porque a internet, a velocidade que ela vem, os veículos de comunicação, todos os dados, a relação de consumo, então são várias coisas, né? Relação de consumo, a privacidade individual do cidadão, da pessoa, dos dados que, com certeza, o RG, CPF, seu endereço residencial, e comercial, aí familiar, tudo isso estava sendo utilizado sem uma devida autorização. Às vezes, você autorizou sem perceber que autorizou, vereador Maurinho, quando você entra numa rede social. E ontem o deputado federal Orlando Silva, que também a semana passada aprovou, foi relator da reoneração da folha de pagamento, inclusive o Senado ontem à noite ratificou o projeto da reoneração da folha de pagamento, que diminuiu, por exemplo, o PIS e COFINS no Brasil. Então hoje, mais um gol, o deputado federal fez ontem, um golaço, diante de tanto problema, de tantos projetos inócuos que existem lá no Congresso Nacional. Esse é um projeto que a gente tem que reverberar, ou falar, mostrar aqui para a sociedade. E eu quero mostrar aqui, falar para a sociedade mogiana, que o deputado federal Orlando Silva aprovou esse projeto da Lei de Proteção de Dados Pessoais. A privacidade dos brasileiros ganhou importante aliada na noite de ontem, o projeto de lei 4060/2012, desde 2012, que cria uma lei geral de tratamento e proteção de dados pessoais do Brasil. Foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara dos Deputados a proposta que teve a relatoria do deputado Orlando Silva, São Paulo. A matéria agora segue para o Senado. Com certeza, o nosso Senado Federal não vai ficar também distante da história. Vai imediatamente também ratificar esse projeto. Eu tenho certeza, porque o texto diz assim: equilibra dois pressupostos constitucionais. Quais são? O direito à privacidade das pessoas físicas nas relações econômicas com empresas e o direito à livre iniciativa, que é o tal do empreendedorismo. A aprovação é fundamental para atrair grandes empresas de tecnologia de informação para o país, tendo em vista que blocos como a União Europeia exigem que o país tenha legislação compatível para que se permita a transferência internacional de dados. O marco legal brasileiro deve atrair novos investimentos nessa área. O relatório foi construído a partir de debates promovidos pela Comissão Especial, instalada há 2 anos na Casa para tratar do tema. Foram 13 audiências públicas temáticas, reuniões bilaterais com todos os setores envolvidos, além de uma mesa multilateral com especialistas,
órgãos governamentais, sociedade civil, empresários e parlamentares, e sociedades e parlamentares. Então fica aqui o recado, essa informação importante para a cidade de Mogi. Vejam, senhores, que além da proteção dos dados, é uma lei que garante também equilíbrio, segurança jurídica, para que outros setores da economia possam também investir e atrair investimento, atrair, consequentemente, atrair recursos no nosso Brasil, atrair emprego, vai gerar renda e, consequentemente, a gente aumenta ou melhora, acelera um pouco a atividade econômica aqui no nosso país. Então, parabéns aqui ao deputado Orlando Silva por esta importante, diga-se, um golaço. Vossa Excelência fez um golaço, semelhante a um gol de bicicleta, que eu acho que o gol mais bonito é o gol de bicicleta. E esse projeto de lei realmente é o golaço que Vossa Excelência apresentou lá, aprovou lá em Brasília. E espero que o Senado imediatamente aprove ou ratifique esse projeto. Então, parabéns, deputado Orlando Silva. A sociedade mogiana agradece os seus tantos e tantos trabalhos que Vossa Excelência presta para Mogi, que já é um mogiano, porque recebeu quando era ministro do esporte. Quando era ministro do esporte, trouxe para a cidade a Praça da Juventude, o programa de segundo tempo, o PELC, vários e vários programas na área de esporte. Então, como cidadão mogiano, que Vossa Excelência é, a cidade de Mogi agradece ao seu empenho e a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para a fala em expediente, vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, espectadores da TV Câmara. Senhor presidente, ontem foi realizada a reunião da Frente Parlamentar Centro Mais Vivo, no Sim Comércio, né, e nós tivemos a apresentação do secretário de Planejamento da nossa cidade, Cláudio Rodrigues, que pôde ilustrar um pouquinho do que foi feito no centro da cidade. A gente, muitas vezes esquece o próprio Terminal Central, a Praça Monsenhor Roque, o Centro Cultural, enfim, diversos equipamentos, e a Flaviano de Mello, né, e o que se pretende para o centro nos próximos anos. Né, e tivemos também a presença do nosso presidente, que não está aqui nesse momento, o vereador Pedro Komura, do vereador Cuco Pereira, que é membro da Frente Parlamentar, do presidente do Sim Comércio, Valterino Martinez, do gerente regional do SEBRAE, Sérgio Gromick, do secretário da Associação Comercial, o Roberto Assi, o responsável pelo PROERD também, o Sargento Ferreira, e os proprietários e moradores do comércio da nossa cidade. Como eu falei, fizemos uma apresentação, ouvimos uma apresentação, quero dizer, sobre o planejamento da nossa cidade, e pudemos ouvir, né, ver e conversar e debater com os comerciantes da nossa cidade. Então, embora essa primeira reunião fosse mais sobre o futuro próximo, a gente sente e vê as angústias e os anseios dos nossos comerciantes atualmente. Né? Eles querem debater diversos assuntos. Né? Então, a Frente Parlamentar, junto com a SEV, que é também presidida pelo vereador Farofa, eu acho que vem de vital importância para a gente debater cada vez mais, não só o centro, mas também o desenvolvimento do comércio em nossa cidade. E pudemos ouvir algumas pautas que são relevantes, né? Questão de estacionamento, vagas de estacionamento ou falta de bolsões de estacionamento. Acho que antes da prefeitura fazer qualquer ação ali naquele pedaço, é necessário ouvir, é necessário dar alternativas às pessoas. Uma fiscalização e uma ampliação maior da Zona Azul da nossa cidade. Há pedidos, né, ali próximo ao Hospital Mongidó, há pedidos próximo à Pizzaria Paulista, aqui pelo vereador
Farofa, vereador Cuco e outros pedidos. E também uma fiscalização do agente, porque ali a gente ouviu que há pessoas, talvez até comerciantes ou funcionários, que deixam seu carro 8, 9 da manhã e pega no final da tarde, né? Isso causando a falta de rotatividade. E às vezes, vereador Protássio, com apenas um ticket. Como se faz isso, eu não sei. Mas há esse rumor, esse ruído, esse relato, né, que a pessoa deixa lá o ticket pela manhã e esse ticket acaba valendo pelo dia todo. Hoje eu tive a possibilidade de conversar com o prefeito Marcos Mello. Ele falou que haverá uma nova... Está aí para chegar uma nova licitação do estacionamento rotativo e há de ser cobrado não só da nova vencedora dessa licitação, mas também da empresa atual, né? E vagas de estacionamento, né? O que o pessoal mais pede, mais precisa é vagas e possibilidades. Foi falado também ali da Flaviano de Mello, da possibilidade de abrir novamente a rua. Foi falado também, vereador Farofa, da lei, da flexibilização da Lei Mogi Mais Viva. Haja visto que essa lei é uma lei de 9, 10 anos atrás, e a gente tem mudanças comportamentais, mudanças do comércio. A gente vê a invasão aí de comércios com o pessoal da China, né, que muda um pouquinho esse comportamento, não só do comércio, mas do cliente em nossa cidade. Então, a gente precisa debater. Eu já me prontifiquei a conversar com o secretário José Luiz Freire, e o secretário irá no Sim Comércio dia 6 de junho. 6 de junho, o secretário José Luiz conversará e ouvirá algumas dessas questões. Vereador Cuco? Permite a parte, vereador? Sim. Primeiramente, vereador Furlan, parabenizá-lo mais uma vez pela ideia feliz que Vossa Excelência teve em montar essa frente parlamentar. A reunião que nós tivemos a oportunidade de participarmos ontem à noite com alguns comerciantes, infelizmente tinham poucos comerciantes, diga-se de passagem, para um assunto de grande importância, que é a revitalização do centro de Mogi das Cruzes. Ela foi de vital importância também, né? Ali nós tivemos o contato direto com eles e pudemos ouvir algumas reivindicações e relembrar que na gestão passada, por exemplo, várias reuniões nós fizemos na associação comercial. Uns criticavam a revitalização da Flaviano de Mello, outros queriam ver, queriam estudar mais, outros falam, não, eu sou favorável. Bom, mas não pode parar, o comércio não pode parar, nós temos contas para pagar. E olha, foi muita conversa, muitas reuniões. No final, a rua Flaviano de Mello está aí e hoje todo mundo gostou e estão querendo fazer a mesma coisa na rua Coronel Souza Franco, né? Então, governar é sentir a necessidade do povo e tentar fazer a medida do possível. Se lembra bem, ontem à noite, né? Falaram de muitas coisas que estavam e estão ainda na programação. Não foi feito por quê? Porque não tem dinheiro. O governo do estado, por exemplo, não cumpriu a sua parte em demolir a estação ferroviária que ali está e passar ela uns 100 metros abaixo, né? Colocando aquela esteira rolante, modernizando toda aquela área, fazendo ali o mini shopping, transformando o centro de Mogi das Cruzes. Estava meio morto, num centro, num polo comercial de primeira. Tudo isso foi falado, né? O pessoal de São Paulo veio aqui, discurso para tudo quanto é lado, mas não saiu. Então, esse contato que nós temos direto é muito importante para que eles saibam que nós também queremos, nós também lutamos por uma Mogi das Cruzes melhor, mas às vezes nós sentimos dificuldades. E a frente parlamentar, agora, com tudo aquilo que já foi ontem, a princípio, né, preliminarmente, vamos dizer assim, falado, nós vamos fazer reuniões por reunião. Uma do trânsito, outra da cidade Mogi Mais Viva, e assim para tentar ver e equacionar o que realmente eles precisam. E daí mandar para os técnicos, para arquitetos, engenheiros, fazer o projeto da modernização do centro de Mogi das Cruzes. Desde que também a prefeitura tenha o numerário necessário para poder fazer essas obras, né? Mas
não será a curto prazo, como ontem Vossa Excelência falou, é a curto, médio e longo prazo. Nós temos que pensar em Mogi das Cruzes daqui 20 anos, 30 anos, não é? O que será o centro de Mogi das Cruzes com essa população que cresce a cada dia vertiginosamente? Então, a necessidade desse contato direto. É pena que poucos vereadores foram, diga-se de passagem, e poucos comerciantes para um assunto tão importante que é o centro da nossa cidade. Parabéns, eu espero que na próxima reunião a gente tenha a participação de mais colegas lá e também de mais comerciantes. Porque depois que iniciar o serviço, daí não adianta ficar reclamando, né? Ah, eu não fui, critica daqui, critica dali. Não, nós queremos ouvir e colocar em prática o que a maioria necessitar, o que a maioria determinar. Muito obrigado. Vereador Cuco, a sua participação também nessa reunião foi de vital importância. Eu já vi sua experiência na nossa casa, a sua experiência no Poder Executivo como vice-prefeito e a sua experiência como morador do centro da cidade, que foi por muito tempo, né? E sabe as necessidades. Oi? Na Rua Coronel Souza Na Rua Coronel Souza Franco, por muito tempo, e sabe também das necessidades, dos anseios, das aspirações, e quer que nossa cidade avance. Eu acho que esse é o objetivo comum, né, da Frente Parlamentar, dos vereadores aqui da casa. A gente quer que a cidade, o nosso centro da cidade, avance, que o centro da cidade é o coração de nosso Mogi das Cruzes. Essa frente, vereador, me permita, tem a oportunidade de conversar com a população, tete a tete, sentado, conversando, anotando, né, discutindo aquilo que é de melhor para eles e para nós, né? Câmara, juntamente com a nossa população, vamos levar as reivindicações ao prefeito municipal. E são o senhor presidente Edson Santos, e são os atores, né, os comerciantes, os moradores, as associações de classe e o poder público. Então, essa reunião foi muito importante, como o vereador Cuco falou, para debater, para conversar. E a próxima reunião será dia 6 de junho. Eu acho que é importante a participação dessa casa cada vez mais nessas reuniões para a gente desenvolver cada vez mais o nosso centro da cidade. 6 de junho. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador José Antônio Cuco Pereira. Vereador Rodrigo Valverde. Peraí. Rodrigo? Pois não. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, obrigado por ter dado a honra de eu falar aqui. Está cada vez mais difícil falar aqui, viu, vereador Duix? Isso porque estamos num parlamento. Eu pergunto para todo mundo aqui, sem exceção, tanto os que estão aqui presentes quanto o do outro lado da tela, por que quando aumenta o diesel, aumenta tudo? Tomate, o arroz, tudo. Porque o nosso país parou, a gente descobriu que tudo que chega até perto da gente vem através de caminhão, que são movidos a diesel. Agora, eu achei estranho aqui a forma agressiva que o nosso projeto foi rejeitado aqui hoje, e acho que inédito. 1 ano e meio que eu estou aqui, eu nunca vi um projeto ser rejeitado antes dele nascer. Foi a primeira vez hoje. E uma ira em rejeitar, uma ira em sequer mandar para frente para discutir. Se tivesse razão em tudo que falaram, deixa as comissões fazerem. Agora, matar no ninho, sem a ideia ir para frente. Eu nunca vi tantos juristas falando sobre a Constituição Federal na minha vida. E eu aceito, colegas de plenário, ter divergências, não tem problema nenhum. Eu não vou aceitar desrespeito. Agora, todo mundo tem direito de desrespeitar. Mas aí tem que, no mínimo, deixar a gente se defender, né? Apresentar um projeto nessa lógica de que quando sobe o diesel, sobe tudo, e quando baixa o diesel, a gente não puder discutir se pode baixar alguma coisa que está no nosso alcance municipal. Pode falar, olha, não é projeto de lei, é indicação, é ofício, respeitosamente, maravilha. Agora, ofender, chamar de tudo quanto é nome, desrespeitar, falar que está brincando,
Eu perdi pelo menos 1h30 fazendo esse projeto. Estou brincando 1h30? Que isso? Onde nós estamos? E se eu começar a fazer juízo de valor de cada voto aqui? Nunca fiz juízo de valor de nenhum colega aqui. E fui acusado que coloca a população contra os colegas. Agora, rejeitar um projeto na deliberação, algo inédito, que vários parlamentares pediram a palavra, e não é inédito em Mogi, não. Pesquisem na internet aí, veja quantos projetos de lei hoje, ou ontem, ou a semana passada, foram apresentados por causa da discussão que a gente está vivendo no nosso país. Então eu peço mais respeito das próximas vezes, porque senão eu vou ter que me defender. Eu era até briguento na escola, vereador Hermes, já apanhei, já bati, mas nunca apanhei sem brigar. Eu não vou tolerar ficar ouvindo aqui um monte de abobrinha, me desrespeitando e ficar calado. Bom, mas o que me traz aqui a fala... Vereador. Vereador Coco, pois não. Abobrinha, eu acho que nós estamos escutando com todo respeito. Ninguém quis ofender a Vossa Excelência. Mas ofendeu. Vossa Excelência, em primeiro lugar, é um advogado. E como advogado, tem que saber o que é lei constitucional e o que é lei inconstitucional. Eu sou político também. Apresentar um projeto de lei e ter toda a tramitação nessa Câmara para no final discutir, segundo foi dito aqui, teria que ser feito dessa forma. Eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. Amanhã apresenta um projeto de lei aqui criando a pena de morte em Mogi das Cruzes. O prefeito de Biritiba-Mirim proibiu morrer. Eu faço um projeto. Bem aqui, Vossa Excelência vai votar favorável à consideração do nosso projeto? Eu, no mínimo... Eu estaria desrespeitando Vossa Excelência se tivesse a coragem de apresentar um projeto desse que é totalmente inconstitucional. Eu, no mínimo, ia querer entender a intenção de Vossa Excelência, no mínimo. Eu jamais ia chamar Vossa Excelência de moleque, ou falar que Vossa Excelência estava brincando porque apresentou um projeto. Eu quero acreditar na seriedade de Vossa Excelência. Eu jamais ia fazer um juízo de valor sobre a intenção de Vossa Excelência. Eu não usei, não coloca a palavra na minha boca, que eu não usei a palavra. O senhor falou que esse vereador estava brincando. Brincando, isso sim. E quem brinca? É adulto que brinca? Brincando, porque não é brincando politicamente. Quer aparecer perante a nossa população, quer aparecer jogando o povo contra nós. Jogando o povo contra a Câmara Municipal. Eu já sofri na carne as represálias em razão daquela licitação da compra de verduras em Mogi das Cruzes dentro de um supermercado por causa de Vossa Excelência. Que eu estava correto, por causa de Vossa Excelência. Que está sendo discutido no processo. Que eu estou correto, que a Prefeitura errou. Que a Prefeitura errou no número do edital. Inclusive, a Prefeitura errou? Mas da forma com que Vossa Excelência colocou isso no jornal, foi a Prefeitura que colocou, não fui eu. Não, o jornal ouviu a Vossa Excelência. O jornal só criticou o prefeito Marcos Mello. A Prefeitura publicou no edital 4,5 milhões num pregão, 118/2/2017, e depois publicou que esse pregão foi finalizado em 13,5 milhões. Eu estou aqui e colaboro com todos os colegas, e o que for possível, eu quero ajudar os meus colegas. Agora, Vossa Excelência não quer ser ajudado. Vossa Excelência quer ser aqui a figurinha do... Vereador Coco, cereja do bolo. Eu não preciso ser ajudado, eu só preciso ser respeitado. Não falar que eu estou brincando já é uma grande ajuda. Não estou brincando quando eu apresentei esse projeto de lei, acredito nele. Vossa Excelência sabia que esse projeto é inconstitucional? Eu não sei. Vossa Excelência é advogado. Deixa o jurídico falar. Vossa Excelência é advogado. Eu vi. Não precisa o jurídico falar. Eu vi esse plenário aprovar um projeto. Não precisa o jurídico falar. Eu vi esse Vossa Excelência é advogado. Eu vi esse plenário. E como advogado não deveria apresentar um projeto desse que usa a finalidade é política. É que nem dos caminhoneiros. Os caminhoneiros não estão mais parados. Entenda a filosofia do direito. Terceiros não querem que os caminhoneiros trabalhem. O STF tem 6-5 toda hora lá, vereador Coco. Você quer falar de lei comigo? O que é isso? Eu vi esse plenário aprovar um projeto que eu declarei ele inconstitucional. O plenário estava nem aí, quis atender o prefeito, votou, o Tribunal de Justiça revogou. Como Vossa Excelência vem agora com moral querer falar que eu sou advogado não depende de apresentar o projeto? Mas claro... Vossa Excelência, quantos anos exercendo a legislatura votou num projeto constitucional? Quantos anos exercendo a legislatura e votou num projeto constitucional? Não tem competência para tratar de tarifa. Isso aí é feito através de uma planilha de competência para colocar cargo da assistência social na promoção social, e Vossa Excelência, com tantos anos de experiência, votou favorável. Não joga essa responsabilidade nas costas do prefeito, dos seus colegas vereadores. Vereador Coco, ora, se fosse... Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência tem que tomar uma atitude. Vossa Excelência não pode deixar o bate-boca. Vossa Excelência tem que ter uma formalidade para falar. Vossa Excelência tem que tomar essa atitude.
Posso continuar com a minha fala, senhor presidente? Continua com a palavra o vereador Valverde. Eu queria que tivesse um pelotão de choque assim, com conhecimento jurídico profundo, para defender os interesses populares, não só os interesses da empresa de transporte. Sinceramente. Mas, senhor presidente, tem conexão esse projeto de lei que nem sequer foi discutido, a Câmara negou esse direito de discussão desse projeto. Certo ou errado, tudo bem. Até falei, podia até falar que estava errado o projeto. Nunca vi tantas falas para defender contra uma deliberação para discutir um projeto sem antes ir para as comissões permanentes. Nunca vi. Não sei se algum vereador aqui, eu estou só aqui 1 ano e meio. Eu não sei se teve vereadores mais antigos aqui que já viu o que nós vimos essa tarde aqui hoje. Mas tudo bem. Se foi inédito, é legal, é sinal de mudança. Se não foi inédito, pode discordar e votar contra a deliberação, não tem problema nenhum, é legítimo, o plenário é soberano, mas não pode desrespeitar aqui o autor da propositura. Se desrespeitar, tem que explicar o porquê, e aí tem que ouvir e aceitar nossa defesa, nosso contraponto. Mas enfim, vereador Eduix, quero falar aqui, esse restante da minha fala, que o vereador Cuco Pereira pegou 8 minutos de à parte. O Michel Temer não enganou ninguém. O Michel Temer não enganou ninguém. Ele apresentou uma ponte para o futuro que era só 2 folhas. E ele falou tudo o que ele ia fazer lá, inclusive entregar a soberania nacional, o petróleo, para o capital internacional refinar. Ele colocou isso na ponte para o futuro. E quantos aqui e quantos por trás da tela apoiaram o impeachment? E agora reclama dessa política que o nosso preço do combustível é de acordo com o dólar? Então Michel Temer não enganou ninguém. Como ele está sendo tão xingado? Se ele não enganou, ele escreveu lá na ponte para o futuro que ele ia fazer. O que a gente está achando ruim? A gente apoiou, a gente defendeu a retirada da Dilma para colocá-lo no lugar, e ele falou por que ele queria estar no lugar da Dilma. Os trabalhadores que hoje não têm férias, não têm 13º, é obrigado a abrir uma firma para não ter fundo de garantia, para não ter auxílio saúde. Esses trabalhadores não podem reclamar, eles apoiaram essa ponte para o futuro do Michel Temer, que ele falou que ele ia acabar com os direitos trabalhistas, para gerar mais emprego, e a gente só vê desemprego. Então eu quero aqui defender o presidente Michel Temer, que não enganou a população brasileira, não enganou a imprensa, não enganou os caminhoneiros. Eu lembro que os caminhoneiros fizeram greve para tirar a Dilma. Vocês não foram enganados. E agora, vocês, caminhoneiros, que a população toda apoiou o movimento de vocês estão defendendo a intervenção militar. Na intervenção militar, eu duvido vocês fazerem o que vocês estão fazendo. Eu duvido. E, por falar em intervenção militar, eu quero falar o seguinte: esse país foi roubado demais. E quem ousava dizer que esse país estava sendo vilipendiado, morria, era torturado, era preso. Então, quem defende a intervenção militar como solução, bom, se não leu as 2 folhas de uma ponte para o futuro do Michel Temer, fica mais difícil ler os livros de história do Brasil. Concluo por aqui, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Carlos Evaristo da Silva. Senhor presidente, eu queria só defender aqui a casa, né? Acho que não tenho essa procuração, mas faço parte dela, porque fui presidente dessa casa durante 1 ano, com Vossa Excelência hoje e a consulta para se considera ou não objeto de deliberação não é mera formalidade. Né? Quando a casa não considera objeto de deliberação, porque o que está escrito no regimento é que a mesa recebe o documento, né? Até para esclarecer a população, a mesa recebe o documento e a mesa traz a casa para a casa avaliar. Então, o presidente sempre diz: consulta plenário se considera objeto de deliberação. Se o plenário diz nós não consideramos objeto de deliberação, e a maioria entendeu assim, então não há nenhuma surpresa nisso. Não há nenhuma surpresa nisso. Até porque está escrito no regimento. E quando eu me tornei pastor evangélico, eu passei a estudar bastante a Bíblia. Quando eu me tornei vereador, passei a estudar o regimento da casa e a lei orgânica do município, né? Então eu não sou advogado, mas eu leio bastante, né? E eu até digo sempre que eu sou autodidata, porque eu gosto muito de leitura, né? E então fica parecendo de repente que a casa, por marcação, não quis deliberar o projeto. Mas eu me lembro, quando cheguei nessa casa, de um projeto que eu tentei colocar, vereador Cuco, e que o vereador Cuco, na época, era presidente da casa,
e ele não deixou o projeto passar. Não deixou deliberar o projeto, então não é inédito o caso do vereador Rodrigo Valverde. E naquele momento eu não entendi, mas eu não era advogado, não sou. E o vereador Cuco tinha razão na atitude dele. Então eu penso que nós temos que ter essa maturidade, vereador Cuco, nós temos que ter essa maturidade e esse respeito com o plenário, com a casa. E quando o vereador Rodrigo fala da questão de deixar o jurídico decidir, eu acho que cabia um estudo mais aprofundado, uma avaliação melhor por parte do vereador, daria para apresentar de uma outra forma, um outro tipo de documento, até uma indicação ao executivo, que essa casa não teria óbice nenhum, não teria que assinar embaixo de repente, de uma atitude que ela não fosse inconstitucional e que não fosse tão inócua e, na minha avaliação, com todo respeito, oportunista, né? Então, na minha avaliação, o plenário não tem que se submeter ao vereador A, B ou C. Se o vereador Cuco Pereira, claro que é estudioso e cuidadoso com o que apresenta, mas se ele apresentar algum projeto aqui que seja inconstitucional, que seja inócuo também, e que entendermos seja oportunista, nós vamos rejeitar dele. Se o senhor presidente apresentar algo aqui que nós entendermos dessa forma, e eu me lembro, vereador Cuco, quando o vereador Bibo era presidente dessa casa, que nós, não sei se o vereador Lino, o vereador Protásio se lembra, que nós impedimos o andamento de alguns projetos do presidente da casa naquela oportunidade. Então eu fiz questão de... Permite, vereador? Lhe permitirei, vereador Cuco, só um instante, só para concluir o raciocínio. Eu fiz questão de trazer aqui, porque o regimento interno da casa, ele é muito claro em dizer, né, que tem que ser submetido ao plenário para o plenário considerar ou não. O plenário considera ou não. Então está aqui no regimento. E o que está aqui, existem coisas, vereador Rodrigo, palavras, termos legais que nós nem conhecíamos. Agora, com essa superexposição do Supremo Tribunal Federal, tem sido usados instrumentos, né, jurídicos que não se usavam, que agora têm sido usados. Pois não, vereador Cuco? Vereador Carlos, justamente isso que eu ia falar. Vamos ser práticos. Por que tem que ser considerado objeto de deliberação? Por que o presidente da casa pergunta, solicita aos vereadores se considerem objeto de deliberação, permaneça como se encontra? Porque pode ser o contrário, pode não ser considerado. E não sendo considerado, qual é o problema? Por que todo esse AOE? Não foi considerado, arquive-se, estude melhor e apresente de uma outra forma. É isso aí. Não tem que ficar brigando, gritando e coisas mais. Não tem, não. A casa sentiu. Se não precisasse a deliberação do plenário, o presidente não perguntaria porque não estaria no regimento interno. Essa consulta, ela é como se fosse uma votação. Sim ou não. Permite 30 segundos, vereador? Obrigado, vereador Cuco. Eu vou lhe permitir um minuto, vereador, e nós não vamos discutir, porque eu quero falar de outro assunto, pintadamente. É breve. Quero sempre cumprimentar a diplomacia que Vossa Excelência sempre teve, né, tanto na presidência dessa casa como também aqui no plenário junto conosco. Eu falei na minha vez lá em expediente. Plenário soberano, não quer aceitar nem para deliberação, respeito. O que não dá para aceitar é quando coloca juízo de valor na intenção do vereador. E aí isso me dá o direito de resposta. Então foi isso que eu me indignei em expediente e gostaria que Vossa Excelência entendesse, compreendesse, respeitando o vereador Cuco, que eu tenho como um exemplo, né? Mas falou que eu estava brincando como vereador. Aí eu não posso aceitar. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu queria também falar das dificuldades da população. Na tarde de ontem, eu tentei abastecer meu carro, consegui abastecer às 10 horas da noite, né, por necessidade de voltar para casa, para não deixar meu carro aqui na Câmara e voltar a pé. Mas hoje a gente percebe na cidade já um número maior de veículos circulando, que ontem parecia feriado, né, na cidade, segunda-feira e ontem parecia feriado, e nós estamos começando a perceber a normalização, né, da cidade e do país. Acompanhando as reportagens o tempo inteiro, já estamos percebendo que o país começa
a voltar ao normal. Nós ontem falamos da dependência que temos do petróleo, do combustível fóssil, e acho que o Brasil tem que repensar isso, mas também eu acho que foi uma grande lição para a população brasileira, para nós criarmos novos hábitos, para nós aprendermos a andar de bicicleta, para nós aprendermos uma série de coisas, vereador Emerson. E o comerciante brasileiro, ele se acostumou a não ter estoque, até pela uma certa estabilidade que o país vem, né? Mas eu acho que todas essas coisas têm que ser repensadas. Mas eu queria, vereador Emerson, repudiar uma atitude. O vereador Diego, acho que ele não está aqui, o vereador Diegão, ontem, a Comissão de Defesa do Consumidor, ele disse que ele passou em vários postos e realmente não houve um aumento abusivo. Mas um posto que vendia o combustível, o etanol, a R$ 2,50, 2 semanas atrás, ontem estava vendendo a R$ 2,90. Então, realmente, a gente viu um pouquinho de abuso, né, de aproveitamento da situação para ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. Pois não, vereador Emerson. Vereador, eu quero até saber até onde foi 2,80, porque eu paguei hoje, viu, Evaristo? Eu paguei hoje 3,80 hoje no etanol lá em César. E você pede nota fiscal, você fala, olha, eu quero uma notinha aí porque eu quero... Eles não dão. Porque isso aí assim, é um absurdo, entendeu? E não tinha nada de gasolina, era só etanol. E se quisesse, era R$ 3,80 o litro. Então você vê como esse país, como isso dizia agora há pouco tempo meu parceiro Farofa, é terra do oportunismo. Entendeu? Então hoje você vê, eles estão usando o momento para poder tirar vantagem da pessoa que já está numa situação já complicada, já delicada financeiramente e tem que voltar para sua casa. Então é lamentável. Nós, quando tivemos aquele problema em Mariana, senhor presidente, que aconteceu aquela catástrofe, aquela tragédia, e muitas pessoas não tinham água para beber. Um galão de água lá passou a custar R$20, né? Enquanto a gente pagava aqui, na época, acho que R$5. Então, temos que repensar isso no Brasil, essa questão do oportunismo, das pessoas tirarem proveito para ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar expediente, solicito ao primeiro secretário para que realize a chamada dos seus vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Kiumiaki, presente. Vereador Diego de Amorim Martins, Diegão. Vereador Edson Santos, da primeira secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Peridec Comura na presidência. Vereador Périx Bauabe. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Dezessete, 18 vereadores presentes, anotando a presença da vereadora Fernanda Moreno. 18 dos vereadores presentes, a quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da nossa ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 24/2018, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, que dispõe sobre inserção no calendário turístico das festividades do evento Malhação do Zika. Coloco em discussão o projeto de lei número 24/2018, de autoria do vereador Protásio Nogueira, que dispõe que oficializa
e insere no calendário turístico das festividades do município de Mogi das Cruzes o evento conhecido como Malhação do Zica e da outras providências. Contamos com o parecer da Procuradoria Jurídica, bem como das comissões de Justiça e Redação e Educação e Cultura, que opinam pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 24/2018, de autoria do vereador Protásio Nogueira. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o vereador Protásio Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, fico feliz com a aprovação desse projeto, que irá de encontro à ansiedade de moradores do distrito de Sabaúna, que já há alguns anos promovem este fato, que foi denominado pelos próprios moradores do distrito de Malhação do Zica, não vou dizer em homenagem não, né? Mas devido à doença do Zika, doença, que é transmitido pelo mosquito Aedes, junto com a chikungunya e mais outras doenças. Então, a população, para que ela tivesse um apoio mais rápido e mais constante e com maior facilidade das secretarias competentes do município, como a saúde, transporte, para este evento que já se tornou anual lá no distrito. Então, houve a necessidade, inclusive sugerida até pelo próprio secretário de Saúde, para que a Secretaria de Saúde pudesse estar mais presente durante esse evento. Então, agora ele passa a ser oficializado no município e será sempre feito na data, né, que nós, conhecida como Sábado da Aleluia, será feito no distrito esta campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, eu fico feliz pela aprovação e um benefício a mais, e que todos os outros bairros, distritos de Mogi das Cruzes, principalmente distritos, sigam esse exemplo. Única discussão e votação do projeto de lei número 34/2018, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, que dispõe sobre a denominação de via pública, Rua Pedro Luiz Alencastro Gaspareto. Coloco em discussão o projeto de lei número 34/2018, de autoria do vereador Chico Bezerra, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Pedro Luiz Alencastro Gaspareto. Contamos com o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, bem como da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opinam pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 34/2018. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 34/2018, de autoria do vereador Chico Bezerra. Senhor presidente, não existem mais papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.